certo? Deixa eu dizer o que eu quero expressar a partir disso. Aqui falou de gente boa, puta merda, assim, internet é intacável. Mas olha só, presta atenção. Por que eu insisto? Por que eu falo? Por que eu comento? Por que eu sei que tem um monte de gente idiota, igual o André aqui? Ah, o Dengue é gente boa. Confia, foda-se se ele é gente boa, se ele é gente ruim. Eu não tô falando dele ser gente boa e ser gente ruim. Mas o que acontece? Tem gente que tem muita gente que tenta impedir que a gente fale as coisas que são simplesmente verdade. Eles tentam embarrear a discussão. E eu vou dizer para todos vocês, tá? Para todos vocês, não vai me embarrear. Pode vir aqui, pode falar merda, pode fazer piada, pode fazer o que você quiser, pode tentar me cancelar, pode tentar dizer que eu sou de direita, pode dizer que eu sou igual o Fernando Moura, pode dizer o que você quiser dizer. Eu vou continuar dizendo, porque tá funcionando o que eu estou dizendo. Tá funcionando o que eu estou dizendo. Então, a minha crítica, sobretudo, é ao discurso público, tá certo? A minha crítica sempre é ao discurso público. Porque, assim, a China não vai deixar de ser a China, ou a revolução não vai acontecer por causa de um menino na internet, certo? Não vai, eu tenho certeza disso. Entendeu? Não vai ser um menino na internet, no YouTube, faça assim, faça assado, que aí o mundo vai mudar. Precisa de bem mais do que isso. Então, uma crítica a alguém, falar mal de um autor, de um personagem, de um youtuber, etc., não vai ser isso que vai mudar o país. O que a gente precisa para mudar devagarzinho algumas coisas dentro da comunicação da internet, para quem sabe poder melhorar o país em um sentido ou outro, é criar alguns sensos coletivos que vão se emplacando. Um desses sensos coletivos que eu acho importante é a extrema-direita não é intelectualizada. Eles tentaram fazer isso com o Olavo de Carvalho, a extrema-direita não é intelectualizada, a extrema-direita não é inteligente e ela vem o tempo todo tentando colocar pânico moral e dar lacradinhas e ser engraçadinho para o próprio público. Isso se concretizar como hegemonia no pensamento, isso é um passo para frente. Por exemplo, outro passo para frente importante, que pessoas que se dizem comunistas não sejam quadradas e não venham com um discurso todo pronto que é só um elogio identitário ao passado comunista, entendeu? Porque enquanto a esquerda, a Soberana, o pessoal lá do Jones, ou quem quer que seja, venha com um discurso identitário de defesa do comunismo, que boa parte de vocês estão tentando lacrar aqui para cima de mim agora, tá vindo com essa tese, né? Não, porque o Deng é do mal, porque ele se distanciou do projeto, aí o mal era legal, mas o Stalin era do bem, etc. Se você começa a fazer esse tipo de caricatura absurda, você vai ficar eternamente nos 15 anos de idade. Vocês vão ficar eternamente nos 15 anos de idade. Esse discurso não chega no público. Um discurso que chega no público, claro, vocês chegaram primeiro, né? Os YouTube aí, o do web comunismo todo. Do web comunismo todo. Vocês chegaram primeiro, vocês mostraram que, olha, dá para ser comunista, dá para ser comunista e ser inteligente, dá para ser comunista e estudar, dá para ser comunista e ser uma pessoa normal. Um dos grandes feitos dos comunistas do Brasil hoje, desse web comunismo todo, um dos grandes elogios que a gente tem que fazer a esses web comunistas é que eles normalizaram ser comunista. Por exemplo, você vai conseguir encontrar agora muita gente assim de 15 anos, de 19 anos, que vai falar assim, eu sou comunista. Por quê? Porque eu sou, não precisa dar satisfação, não. Certo? Normalizar o comunismo foi um trabalho importantíssimo dessa primeira onda de web comunismo que tem na internet. Um trabalho importantíssimo. Dizer assim, olha, você pode começar a estudar o comunismo se vocês quiserem, sem vocês serem atacados por aí, como um maluco, um comedor de criancinha, etc. Você é uma, entre outras coisas, dentro do debate público. Certo? Isso foi muito bom. Isso é um passo muito importante a reconhecer que o webcomunismo deu. Só que o webcomunismo ainda está muito restrito por essa tese de que falar de história é falar ou elogiar os nossos grandes homens. Aí, tá vendo, André? É disso que eu tava falando, é um rapaz de 18 anos, por isso que ainda tá aí, né? Ainda tá balangando por aí, né? Então, isso foi um grande movimento importante que a gente tem que parabenizar, inclusive o Gustavo Gaio Fato. Gustavo Gaio Fato, parabéns por normalizar e dizer para as pessoas, olha, pode ser comunista. Se quiser, pode. Tem várias posições no Brasil e se quiser, pode ser comunista, certo? Então, isso foi um grande avanço do webcomunismo, incluindo o Gaio Fato, tá bom?
Parabéns para o Gaio Fato. Isso foi um grande avanço mesmo, certo? Isso foi um grande avanço. Inclusive, eu estava conversando com o camarada do Epifania Experiência sobre isso, o Alexandre. A gente conversava, ele vai lançar o segundo vídeo dele sobre a história da filosofia, e ele vai falar acerca de Marx. Ele vai fazer um monte de piada, vai tirar onda. Aí o que, que vai acontecer no canal do Epifania Experiência? Porque vocês são todos identitários ainda. Todos vocês vão ficar chateados com ele e vão falar assim: nossa, como você é anticomunista, como você, caralho, ele fez piada com todo mundo, não pode fazer piada com Marx também? Aí o que, que eu vou ter que fazer quando sair? Depende, né? Eu não vi o vídeo, eu não sei qual é o texto. Às vezes ele vai exagerar e eu vou ter que fazer críticas. Mas eu imagino que ele vai fazer piadinhas, vai cometer erros, etc., vai cometer equívocos. Pode acontecer tudo isso. O que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que pular com o escudo, vou ter que pular com o Guardian Shield na frente e tancar e defender o cara, porque ele vai fazer piada com Marx. E vocês, do webcomunismo identitário, não aceitam piada com Marx, por exemplo. Entenderam? Quer dizer, pode ser que o vídeo seja uma merda. Eu não sei, eu não vi o vídeo. Né? Eu não sei, eu não vi o vídeo. Mas se o texto que o cara for construir for tirando uma onda, fazendo uma piadinha, zoando um pouquinho, falando assim, fazendo zoeiras do tipo assim, eu vou mudar o mundo, aí quando foi ver, não mudou o mundo. Ou coisas assim, né? Ou como eu sou legal, mas na verdade você só queria ser o líder da primeira internacional, ou coisas desse sentido. Se ele vier com piadas assim e a gente não conseguir tancar de boa, certo? Se a gente não conseguir tancar de boa, certo? Eu vou pular com Guardian Shield na frente. Mas eu não sei qual é o texto, pode ser que eu tenha críticas a fazer. Pode ser que eu tenha críticas a fazer. Mas a gente não pode confundir crítica com cancelamento, tá ligado? Não pode confundir crítica com cancelamento. Eu sempre achei esse cara uma merda, nunca mais vou assistir esse cara. Peraí, porra. Entenderam? Entende? E vocês entendem que a gente ainda tá nessa fase? Por exemplo, colocar o Karl Marx dizendo, como eu gosto de empregada. Por exemplo, né? Por exemplo, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Que a gente ainda está muito na idade juvenil. Vocês conseguem entender? Que a gente ainda está muito na idade juvenil no webcomunismo brasileiro. Vocês conseguem entender que isso é pertinente mencionar isso? Então, a gente tem dificuldade para dizer assim, olha, não tem um comunista na internet, eu não nenhum, inclusive o Gustavo Machado, não teve nenhum comunista que eu vi fazendo críticas a Lenin. Quando Gustavo meteu essa, né, que ele falou assim, eu vou fazer uma crítica a Lenin, crítica a Lenin dele. Ele achava que dava para... não, ele não fez a crítica a Lenin, ele fez uma crítica a Trotsky, né? Ele falou assim, ele foi fazer uma crítica a Trotsky, ele falou assim, sabe quando o Trotsky errou? Quando ele achou que dava para manter todo mundo junto, quando na verdade tinha que manter separado, como já dizia Lenin, etc e tal. Aí é fácil, né? Porque aí você está usando o Trotsky para legitimar a posição do seu partido especificamente. Aí é fácil, né? Eu quero ver crítica a Lenin mesmo, assim. Atos de autoritarismo que Lenin teve, eu conheço um monte, certo? Um monte de erro que eu considero, né, do ponto de vista político, um monte de problema. Vou fazer uma crítica a ele. Ele era grosseiro nas frases. Não estou falando isso. Estou falando cometer erros táticos, estratégicos, relações políticas, no que comete. Se a gente considera ou não um erro, abafar como é que é o nome? A oposição operária. Por exemplo, é uma discussão importante. Foi correto abafar a oposição operária dentro do partido? Foi correto abafar a oposição operária? É uma discussão que ninguém faz. Foi correto fechar? Foi correto fechar? Quer dizer, convocar o Congresso, estabelecer um Congresso, fazer votação do Congresso, ficar em segundo lugar e fechar o Congresso? Foi certo fazer isso? Veja, das duas, uma. Ou errou ao prometer que ia fazer o Congresso, ou errou ao prometer que ia fazer o Congresso, ou errou quando fechou. Se você ia prometer um negócio que ia dar errado, então não prometesse, não fizesse o Congresso. É porque tu é burro pra caralho, Carlos. Olha o Carlos.
Mas você sabe que é justamente o contrário. Fazer isso é revisionismo. Fazer o quê? Criticar os autores? Criticar as posições? Criticar as posições mesmo. Ver uma posição e falar, veja, por que criticar a posição é importante? Não pra gente ficar julgando um cara morto, caralho. Mas pra gente pensar assim, ó. Se a gente vai fazer isso no futuro, se a gente vai passar por situações parecidas no futuro, não faremos igual. É para isso que serve uma crítica de um cara morto. O cara já morreu, pô. Já aconteceu o que tinha que acontecer. É, palavrinha mágica, revisionismo, calha a boca, é exatamente isso. É isso que eu tô falando. Então, assim, veja só, se a gente navegar igual as burrices que o Carlos tá fazendo aqui, vai perder todas. Vai perder todas. Vai perder todas. Nunca vai fazer, porque toda hora, esse negócio do revisionismo, ser um verbete de você calar o adversário, quando você tá. Isso acontece no meio dos partidos comunistas, tá? Não, isso aí que você está falando, meu camarada, é um revisionismo, ou seja, calha a porra da sua boca, né? Seu merda, né? Exatamente, parece que somos crentes. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês que a gente tem que criar público que saiba lidar com isso. Quando vier um metido esperto, que lê um pouquinho mais, vai falar assim, mas isso é revisionismo. Aí você vai falar, mas isso é foda-se você, seu merda. Certo? Você vai responder logo, entendeu? O que eu quero dizer? Você tem que o que eu tô pensando é o seguinte: as análises que a gente faz do passado não são análises identitárias, são análises para aprender com os erros. Então, se você pensar direito, qual é a crítica do ponto de vista conceitual que não significa revisar, né? Agora, revisionismo significa uma coisa muito específica na tradição. É um termo técnico, não é simplesmente dizer que vai revisar posições. Mas aí, na boca dos caras do YouTube, dos web comunistas, às vezes vira isso, né? Revisionismo eu não concordo com você, revisionismo. Então, revisionismo significa um termo técnico com significado específico. Não é para você sair atirando nos outros, certo? Não é para você sair atirando nos outros que discordam de você. Então, veja bem, por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o meu interesse não é postular que eu sou. Tem até um camarada que perguntou aqui em cima: Pedro, você é antimarxista? Caralho, eu sou antimarxista, por isso que eu prego no teto da minha. Eu moldo todo o meu cenário com Leningrado, porque eu sou antimarxista. É por isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a gente tem que educar as pessoas de hoje a se relacionar para falar de política, a projetar teses, a ter opiniões, a cometer erros, certo? A gente tem que projetar nas pessoas de hoje a capacidade, a gente tem que projetar na capacidade de hoje de relacionar com o erro do adversário, com o erro do nosso amigo, com as diferenças entre as posições que a gente tem,